Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 5 ao versículo de número 13. O tema da mensagem que o Espírito de Deus vem falando comigo há alguns dias, chama-se Conte Sua Própria História. Irmãos, é muito fácil, na trajetória da nossa caminhada, você contar a história de alguém. É a mesma coisa você pegar um texto bíblico e olhar um homem, uma mulher de Deus e contar a história dele. Fica fácil. Porque você está lendo e ela foi relatada, ela foi escrita. Ali você está tendo conhecimento da história. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração: conte a sua própria história. Qual é a história que você está vivenciando agora, no presente? Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogou-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Olha só, irmãos, ele tinha um servo. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, nós vamos ler. Ele tinha um servo que enfrentava um momento difícil na sua vida. Ele era paralítico e violentamente atormentado. Olha só, irmão, não basta ele só ser um paralítico, ele estava sendo violentamente atormentado. Talvez eu e você estamos aqui nesta noite, não somos paralíticos fisicamente, o nosso corpo não tem um membro que é paralítico, mas talvez você está paralítico espiritualmente dizendo. Às vezes você tem caminhado e não está obtendo resposta dentro da sua caminhada. E centurião chegou aonde? Entrando em Cafarnaum. Dando sequência. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Por quê? Que o centurião, um homem de autoridade, um homem que representava o exército romano, foi até o encontro de Jesus. Irmão, isso aqui me chamou muito a minha atenção e me despertou que não importa quem quer que chegue diante de Jesus, se ele tiver a fé, o extraordinário acontece. Porque a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, irmão.
O que agrada a Deus é a fé. Este homem, se nós estudarmos a história, o texto, nós vamos ver que ele não tinha compromisso algum com Deus, mas ele tinha algo que estava dentro dele, uma fé sobrenatural, porque a fé natural, todos nós já nascemos com ela. Sai lá fora agora, pergunta: você tem fé? Todo mundo vai te responder: tenho. Cada um deposita a sua fé e mediante aquilo que ele acredita. Mas o soldado romano fez algo diferente. Assim que o romano veio até Jesus, Jesus respondeu para ele: eu irei e darei saúde. Dando continuidade do versículo à frente, olha só. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha, outra coisa que me chama a atenção e serve para mim de lição: reconhecimento. Ele estava diante de Jesus, ele sabia, mesmo sendo soldado romano, ele sabia quem estava diante dele. Ele não tinha a capacidade de receber Jesus em sua casa. Eu não sou digno. Mas o Senhor Jesus estava sondando o quê? O seu interior. Às vezes, irmãos, alguns líderes religiosos estão preocupados com a aparência externa, porque existem muitas pessoas que são eloquentes, capacitadas, e mediante muitos cursos, diplomas, que adquiriram ao decorrer da sua trajetória estudando, e muitas pessoas estão preocupadas com isso. Mas o maior reconhecimento do homem é quando nós reconhecemos que na nossa vida, que na nossa casa, na nossa família, tem situações que só Jesus pode mudar. Este homem tinha autoridade sobre 100 homens. Ele era o capitão do seu exército. Tudo que ele falava, os seus comandados tinham que obedecer. Mas ele se deparou com uma situação que ele não podia fazer nada. E naquela época, todo paralítico recebia discriminação, era rejeitado pela sociedade, como hoje acontece. Foi ontem, eu fui com a minha mãe na cidade, e nós deparamos com uma situação que quem tem amor, quem tem compaixão, quebra todo o seu orgulho, quebra todo o nosso eu e o nosso ego. Eu vi um homem assentado só com os toquinhos da coxa para cima, e na sua frente um pote. Ele não estava pedindo nada a ninguém,
ele simplesmente estava se deparando com uma padaria, recheadas de coisas gostosas. E aquilo ali me quebrou. Minha mãe falou assim, vamos voltar lá e dar uma ajuda a ele. Ele não está pedindo, entenda o que eu quero te dizer nesta noite. Ele não estava pedindo. Eu creio que dentro dele, ele falava assim, Deus, em alguma hora, em algum minuto, vai passar alguém aqui que vai sentir de mim compaixão e vai me ajudar para que eu coma alguma coisa. Aquele homem era paralítico. E aqui nós estamos vendo a mesma situação. Só que esse paralítico tinha um capitão que o amava. Ele não era simplesmente o servo e soldado do centurião, era um amigo de centurião. Então aquele homem sentiu a dor e a compaixão e se colocou no lugar dele. Foi por isso que ele buscou ajuda. Tem hora na nossa vida, irmãos, que a única ajuda que temos que buscar é no Senhor. Às vezes a nossa família não vai nos ajudar. Às vezes a situação ou a posição que nós exercemos na sociedade não vai nos ajudar. Temos que nos recorrer à pessoa certa. Dando sequência, diz assim, mas disses somente uma palavra. Olha só, irmão, a lição que este homem está nos dando nesta noite. Quantos de nós, que já temos anos e anos de caminhada, e às vezes nós duvidamos da palavra que nós carregamos na nossa mão, que é a Bíblia, e muitas vezes duvidamos daquilo que nós ouvimos. Quem está ministrando aqui, nós colocamos a nossa fé em xeque-mate. Será que isto vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que o meu marido vai ser transformado? Será que o meu filho vai ser transformado? Será que a minha esposa vai ser transformada? Será que a minha filha vai ser transformada? Centurião falou assim, basta uma palavra. Que fé é essa, irmão? Será que eu e você que estamos aqui, qual é a porcentagem da nossa fé e mediante a este homem? Será que eu e você podemos chegar diante de Deus, Jesus, o Espírito Santo e dizer, basta uma palavra? Ele falou assim, você não precisa ir lá. O Senhor não precisa colocar a mão. O Senhor não precisa entrar na porta da minha casa. Uma palavra que o Senhor dizer, eu vou confiando sobre ela. E quando eu chegar lá, eu vou obter a resposta daquilo que eu vim buscar. E ele diz mais, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai.
e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Irmão, existe muitas pessoas que não proferem a mesma fé que eu e você, mas Ele nos dá uma lição extraordinária. Essa semana agora se comemora a Semana Santa. E tem muitas pessoas que criticam. Eu quero que você entenda aqui o que Deus quer nos ensinar essa noite. Existem muitas pessoas que criticam os católicos, mas os católicos nos dá um banho de responsabilidade, de compromisso, e mediante aquilo que eles depositam a sua fé. Ontem à noite, por volta de quase 21 horas, eles estavam caminhando na rua lá em frente de casa. Aí você fala assim: mas irmão, você está querendo pôr heresia agora em cima do altar? Não, eu estou te mostrando as lições que nós aprendemos com muitas pessoas que às vezes não têm uma aliança sincera com Deus, mas nós aprendemos com Ele as atitudes que eles têm, como o centurião. Para eles não tem hora. Aquilo que é proposto, fazem sem reclamar, fazem sem questionar, fazem sem murmurar. Aí a gente traz para nós tudo aquilo que a igreja vai fazer para crescer. Tem os opositores. Ó, irmão, vai ter um evento assim na igreja. Cadê os irmãos da igreja? Não apoiam, irmão. Aí depois é o primeiro a dizer assim: por que a igreja não cresce? Não cresce porque você não apoia. Não cresce porque você não está dando crédito àquilo que Jesus está ensinando, para que eu e você possamos crescer. Aí vem outros de fora e nos dá o show de lição. Como o centurião. O centurião deu show até nos discípulos que estavam com Jesus. Dando sequência: e em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Existem pessoas em diversas religiões, mas existem pessoas que têm uma fé pura, que agrada ao coração de Deus, que move o coração de Deus a promover o sobrenatural. Irmão, quando Jesus ouviu o centurião falar com ele, ele falou assim: sobre esta fé, eu coloco a minha igreja com uma fé sobrenatural. Uma fé que não duvida, uma fé que não questiona, mas uma fé que reconhece que só uma palavra é o suficiente para mudar a história de qualquer homem e de qualquer mulher. Versículo 11: mas
Eu vos digo que muitos, preste atenção, hein? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pastor Moisés, no céu nós vamos ter muita surpresa. Porque nós, seres humanos, adotamos a nós mesmos quem vai entrar no céu e quem não vai. Quem vai para o inferno e quem não vai. Quem sonda o coração do homem é Deus, irmão, é Deus. Quando Jesus foi crucificado, antes dele morrer, tinha 2 ladrões. Um julgou Jesus: se tu és filho de Deus, salve a ti mesmo e desce desta cruz. O outro chegou e falou: eu e você merecemos o castigo da cruz, mas esse nada tem contra ele, porque ele é santo. Ele falou assim: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí eu falo para você, ele andou com Jesus? Dentro da trajetória de 3 anos que Jesus andou na terra, esse soldado, esse ladrão andou com Jesus? Não! Mas ele tinha algo dentro dele que balançou a estrutura de Jesus, mesmo na cruz. Ele falou assim: hoje mesmo tu entrarás comigo de mão dadas no paraíso. O que é isso, irmão? Fé sobrenatural. Eu posso estar vivenciando um momento difícil, mas se eu exercer a fé sobrenatural, a minha história muda, como mudou do ladrão na cruz e como mudou desse criado do centurião. Versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quantos estão dentro da igreja que o fim dele vai ser isso aqui, ó? Pranto e ranger de dentes. Porque Deus vê aqui dentro, irmão. A minha matéria externa, eu posso aparentar para você uma coisa, mas aqui dentro, quem sonda, quem esquadrilha, é Deus. Ele sabe quem vem na igreja para adorar e quem vem por interesse. Existe muitas igrejas assim, ó, amarrotada, mas tem muita gente interesseira. Não vai com o coração puro. Muitas vezes eu e você temos que dizer que o centurião falou: Senhor, eu não sou digno de nem pisar no primeiro degrau para entrar na sua casa, porque eu reconheço e necessito da tua misericórdia, do teu amor incondicional para me resgatar e mudar a história da minha vida. Foi o que o centurião fez. Reconhecer. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma, olha só,
E naquela mesma hora, seu criado sarou. Olha só, irmão. O que é confiar de verdade? Eu imagino quando Jesus estava terminando de conversar com o centurião. O milagre já começou a invadir a casa daquele homem. E houve ali o que um mover sobrenatural. E aqueles que estavam cuidando ficaram assustados. Porque aquele homem se colocou de pé e deixou de ser atormentado. Conte a sua própria história. Aquele criado, o ex-paralítico, ia começar a contar uma nova história sobre a sua vida. Um dos soldados montaram no cavalo, foram galopando até chegar em Cafarnaum. E quando chegaram, falaram assim: Senhor, meu capitão, o seu criado está andando, o seu criado está de pé, o seu criado é grato pelo esforço que o Senhor fez para ver ele ser mudado. Eu imagino agora o centurião indeciso. Eu abraço Jesus, eu corro para ver meu criado. Olha o que o Senhor faz, irmão. Quando nós chegamos diante dele com o coração puro e sincero. Você vê tantas pessoas fazerem oração com palavras que você nunca ouviu, irmão. Deus quer sinceridade do seu coração. A oração que move o céu, a terra e o trono de Deus é aquilo que vem aqui, ó, da alma. Quando você mostra para Deus a condição que você se encontra, como você está caminhando na presença dele, quando vem daqui, ó, Deus ouve do céu e inclina os seus ouvidos sobre a súplica que é feita na terra. Outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela fez todos os seus recursos. Tudo que cabia a ela fazer, ela fez. Mas ela ainda não tinha ido ao lugar certo. Mas o dia que ela ouviu falar de Jesus, e aonde Jesus estava, ela determinou dentro dela: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Abre um parênteses. Ela chegou lá gritando. Ela chegou falando assim: Jesus, sou eu a mulher do fluxo de sangue. Não. Por que ela não fez isso? Porque ela já tinha sofrido todos os preconceitos. Ela já tinha rompido todos os obstáculos. E ela não foi andando. Eu acredito que as forças dela já estavam mais do que o final dos seus limites. Ela foi rastejando. Mas quando ela tocou, Jesus parou toda a multidão. Alguém me tocou. Aí quem estava em volta de Jesus, os discípulos: mestre, em meio a essa multidão todo mundo te toca. E pergunta quem te tocou. Ele falou assim: quem me tocou conseguiu tirar de mim
virtude que transforma, que cura, que liberta, que muda, que escreve uma nova história. Quando aquela mulher acabou de tocar, instantaneamente o sangue cessou. Ela foi restituída fisicamente, internamente, espiritualmente. E ela se levanta e se depara olho a olho com Jesus. Eu imagino também, isso é meu pensamento, que Jesus deve ter olhado para aquela multidão e falou assim: multidão, aprenda com esta mulher o que é ter fé sobrenatural. Ela não ouviu, ela não tocou, eu não toquei, ela simplesmente me tocou. Toca agora em Jesus espiritualmente, dizendo: domingo passado aqui, o pastor falou uma coisa que nós temos que aprender com as crianças. Você observou como que Deus está levantando as crianças para orar? E tem pais que estão ficando assustados. A gente tem que aprender com as crianças, porque eles são puros. Ele falou que a netinha dele falou assim: abraça Jesus. Você tem abraçado o Senhor? Nós abraçamos tanta gente, mas um amigo fiel, que está com a gente todo momento, você já abraçou ele hoje? Você já tocou nele hoje? Você já foi até ele hoje? Como o centurião fez? Como a mulher do fluxo de sangue fez? Olha as lições que nós aprendemos, irmãos. Às vezes os que é da casa não querem. Aí Deus traz do Oriente e do Ocidente, e eles recebem o milagre, a bênção, a vitória, a transformação, a mudança. Inicia uma nova história, porque ele encontrou com o verdadeiro Jesus, que liberta, que transforma e restaura. Mas qual é o segredo? A fé. Tem pessoas, irmãos, que estão mais de 30 anos na igreja e não crescem. Você pergunta para ele ou para ela: quanto tempo você serve Jesus, irmão? Eu comecei quando eu era criança. Ele continua no mesmo lugar, irmão. Tem alguma coisa errada. Aí chega um irmãozinho que entrou ontem. Aí Deus começa a mudar a vida dele. Começa a levantar ele. Começa a fazer milagres e milagres. Aí começa as pessoas do lado, que não crê, que não tem compromisso, que não dedica a vida a Jesus, questionar: mas por que esse aí estava sentado ontem lá e já está lá no altar? E eu estou aqui há 30 anos. Nunca peguei naquele microfone. O problema não é a igreja. O problema não é os nossos liderados. O problema é que nós não reconhecemos como o centurião reconheceu. Quer ter uma vida mudada? Reconheça primeiro em que condição nós nos encontramos. Porque quando nós reconhecermos, nós vamos começar a ver um milagre acontecer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos. Fácil não é, mas também não é difícil. A única coisa que temos que fazer é reconhecer que nós dependemos totalmente de Deus, irmão. Eu quero te dizer uma coisa.
Tinha muita coisa para falar dentro da mensagem que Deus me deu. Mas o Senhor quis falar comigo e com você o que você está ouvindo. Eu nem li as coisas que Deus me deu aqui. Mas alguém aqui precisa ouvir o que nós estamos ouvindo. Numa outra oportunidade, eu vou, se assim for da permissão do Senhor, se Ele me permitir e me dar outra oportunidade, vou concluir esta mensagem. Porque aqui eu ia mostrar para mim, para você, para nós, os 5 passos que levou o centurião e até Jesus para ver o milagre. Mas eu quero encerrar a mensagem dentro do que você já ouviu até aqui. E fica com este final. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. O que você veio buscar hoje? Será que quando você chegar ao final deste culto, você tem a certeza que o que você ouviu aqui e acompanhou a leitura, você confia que o Senhor pode fazer? A chave que muda a nossa história, irmão, está na nossa mão. Não é na mão do nosso pastor. Não é no templo onde congregamos. A chave da vitória está na nossa mão. Só que tem muitos de nós que temos a Bíblia, mas não lemos mais ela. Não aprofundamos mais nela. Queremos ficar só ouvindo os lixos que estão sendo pregados sobre os altares, que não edifica mais vida, que não exalta mais o nome do Senhor, que cada dia que passa, a palavra está sendo retirada do altar, porque inventam tantas coisas, estão esquecendo do principal, que é o sobre todos, o Todo-Poderoso, que eu sou, o Deus eterno, que continua realizando o sobrenatural. Eu estava vendo, essa semana agora, uma série que começou sobre a história de Daniel. Irmão, eu estava conversando com a minha esposa e falei, Alessandro, Daniel foi um cara assim, não tem uma palavra para você distinguir ele, o que ele foi diante de Deus. E o que Deus foi sobre Daniel. Daniel superou os maiores obstáculos que ele podia enfrentar quando desceram para a Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Deus exaltou ele sobre todos os reis que se levantavam. Quem se destacava? Quem? Daniel. Por quê? Oração sincera, 3 vezes ao dia. E ele olhava para a janela que direcionava a Jerusalém e falava, Senhor, perdoa-me. Se o teu povo tem pecado contra ti, perdoa. Quando ele fez o jejum de 21 dias, no primeiro dia de oração, Deus já tinha respondido. Sabe por que a vitória não chegou? Porque o nosso adversário moveu no mundo espiritual uma batalha. Depois dos 21 dias,
O anjo chegou para Daniel e falou: Daniel, desde o primeiro dia que você dobrou o joelho, o Deus eterno já tinha se inclinado o ouvido do trono para receber a sua oração, o seu reconhecimento e a sua adoração. Você já leu o livro de Daniel? O livro de Daniel, Deus deu a ele revelações e visões de coisas que ainda ia acontecer no futuro. E tem uma parte que Deus falou assim: Daniel, muitas dessas coisas você não vai ver, você não vai vivenciar, mas quem vai vivenciar é os que virão. É eu e você que estamos aqui hoje, irmão. Eu e você estamos vendo as profecias, as revelações, as visões que Deus deu a este homem de Deus acontecer no século 21 que estamos vivendo. Mas só vai se manter de pé aqueles que têm andado pela fé. Amém? Eu encerro essa mensagem aqui e eu creio que Deus falou com você. Como Deus falou comigo aqui, irmãos, assim, a gente fica assim, sem achar uma palavra para agradecer pouco. Como que Deus é tremendo, como que o Espírito Santo traz na nossa mente, no nosso ouvido e no nosso coração, revelações extraordinárias que causam efeito na nossa vida. Eu acredito, com esses dois personagens que contaram a sua própria história, eu e você, a partir de hoje, vamos contar a nossa própria história, porque nós temos experiências do que os nossos olhos já viram Deus fazer. Só de eu estar aqui já é um milagre incontável. Eu já fiquei paralítico, irmão. Já fiquei paralítico. Porque Satanás queria matar minha mãe, porque ela é uma mulher de oração. Então ele tentou matar eu e meu irmão. E colocou uma paralisia. Aí um belo dia nós arrumamos para ir para a igreja, nos cultos da tarde. Minha mãe me levava arrastando. Não gostava de ir na igreja. Não gostava, preste atenção. Eu não gostava. Quando ela me levava, eu falava assim: eu vou chegar lá, eu vou dormir naquele banco duro, mas eu não vou ouvir. Olha onde Deus colocou hoje. Motivo? Fé. Aí o diabo se manifestou, na época lá na boca da minha avó, falou assim: eu não gosto da mãe dele e vou matar os filhos dela. Mas o nosso Deus é poderoso. Ele ressuscita morto, ele abre os olhos do cego, ele faz paralítico andar, ele ressuscita mesmo que tiver 4 dias morto, ele ressuscita. Depois foi com meu irmão. O bairro lá não é como é hoje. O Morro de Santa Rita morria lá perto de casa. Tinha um barranco, meu irmão pequenininho, assentado, brincando com as outras crianças. A perna dele quebra em 4 lugares. Minha mãe leva ele no médico, o médico falou assim: eu nunca vi uma fratura como essa. Aí minha mãe foi para a igreja com a gente. Chegou lá, o diabo manifestou de novo: eu vou matar os filhos dela. Meu irmão já sofreu 5 acidentes de carro. O penúltimo, não sobrou nada do carro. E ele só arranhou o dedão do pé. O último, ele bateu em 2 carros na Avenida Brasil.
vou te deixar uma marca como eu deixei Jacó. Toda vez que você sentir dor, você vai lembrar do livramento que eu te dei. Deus deixou uma marca no calcanhar dele. No dia do acidente ele foi levado para o médico. Eu vou te contar para acrescentar a sua fé. Levaram ele para o hospital. Tiraram o raio-x, chapa, não viram nada. Passou 7 dias. Esse tornozelo aqui juntou com o de cá. Os dois se uniu. O pé dele já estava ficando preto a ponto de ter que amputar. Chegou uma pessoa lá em casa e falou assim, ó, leva ele para o hospital porque esse pé dele está quebrado. Quando chegou lá, o médico falou assim, ó, se você demora mais 2 dias, você tem que ir amputar o seu pé. Olha como Deus guarda. Olha como que Deus livra. Hoje, ele anda mancando, mas tem a marca do milagre. Eu tenho a marca do meu milagre. Você tem a marca do seu milagre.